A manchete é: desaparecimento de Bruno Pereira e de Dom Phillips pode colocar meio mundo contra o Brasil. Vem comigo para entender quem são essas duas pessoas e por que esse assunto é tão importante. O que está acontecendo num dos lugares mais isolados da floresta amazônica interessa ao mundo todo. Eu estou falando do Vale do Javari. Um lugar em que muitas comunidades vivem sem nenhum ou então com muito pouco contato com os centros urbanos. Existem comunidades onde não se chega por estrada, não tem estrada, só dá para acessar pelo rio. Só para você ter uma ideia, tá? Em 2018, recentemente, 2018, a FUNAI estava coletando evidências da existência de assentamentos completamente desconhecidos. Tudo isso faz com que essa região seja fascinante e misteriosa, né? Quanta coisa tem lá para ser descoberta, quanta riqueza. Uma riqueza múltipla que pode se expressar na cultura ou no patrimônio natural. E aí, quando você considera assim todo esse contexto, você chega aí a uma conclusão óbvia, tá? Conclusão óbvia. Tem dois tipos de gente aí que estão interessados, dois tipos interessados no Vale do Javari. Você tem os curiosos e tem os cobiçosos. Entre os curiosos, jornalistas e pesquisadores. Entre os cobiçosos, garimpeiros e grileiros. Tenha tudo isso em mente ao ser apresentado ao fato desse 6 de junho de 2022. Há temor pela segurança do jornalista britânico que está perdido na Amazônia brasileira. Essa manchete, traduzida livremente aqui, é do The Guardian. Eles falam aí de um jornalista, né? Esse jornalista é um cara chamado, atenção, Dom Phillips. Cara importante, hein? Tá cobrindo o Brasil faz uns 15 anos no mínimo. Washington Post, New York Times, hoje ele tá no The Guardian, né? Que é um jornal inglês. Esse cara aí, numa incursão pelo Vale do Javari, sumiu, desapareceu. E ele não estava sozinho. Esse aí, ó, esse é o Bruno Pereira, profundo conhecedor do Vale do Javari e muito, mas muito importante mesmo para a história da FUNAI. É que em 2018 ele virou o coordenador de um setor lá da FUNAI, setor dedicado aos índios isolados e também recém-contatados. Aí o que aconteceu em 2018? Eu mencionei aqui agora há pouco. Aquelas descobertas lá de comunidades completamente isoladas, ainda desconhecidas. O Bruno Pereira, ele tem tudo a ver com isso, ele tem tudo a ver com essa descoberta. E o Dom Phillips também. Porque a reportagem que revelou essas descobertas para o mundo foi assinada pelo Dom Phillips e justamente no The Guardian. Então assim, a gente está falando de dois caras que estão envolvidos numa das descobertas assim mais importantes, mais impressionantes da história recente na Amazônia. E eles sumiram. O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, correspondente do jornal The Guardian, estão desaparecidos desde ontem no Vale do Javari, no Amazonas. A informação foi confirmada à CNN pela União das Organizações Indígenas do Vale do Javari. Segundo as organizações e o The Guardian, os indigenista ou indigenista é alvo de ameaças de madeireiros e garimpeiros que tentam invadir terras indígenas na região. Bruno Araújo Pereira acompanhava o jornalista a uma localidade chamada Lago do Jaburu, onde o britânico realizaria entrevistas. A CNN, a esposa de Bruno Pereira, disse que ele estava em um local sem sinal, mas que a expedição era monitorada via satélite. Opa! Dois pontos importantes ali, hein? Primeiro, já havia ameaças. E, segundo informação relevante, tinha monitoramento via satélite. Eu acho que a gente vai ouvir falar disso novamente, né? O que resta agora é saber como se posicionam e o que fazem as autoridades, né? Até porque, vamos lá, um pouquinho mais de contexto. Eu mencionei o Bruno Pereira como alguém que dentro da FUNAI tinha sido elevado a um cargo importante ali por 2018. Pois bem, ele foi retirado desse posto no governo Bolsonaro. Consta que por pressão dos ruralistas, uma pressão assim que o governo Bolsonaro está sempre muito disposto a atender, né? Lembre disso e vamos ouvir aí quem é que vai procurar os caras na floresta.
O Ministério Público, a Polícia Federal e o Exército já foram acionados e fazem buscas na região. A Embaixada Britânica disse que está em contato com as autoridades locais no Brasil após os relatos do desaparecimento e que está fornecendo apoio consular para a família. Antes de seguir adiante, eu preciso só reconhecer o fato aqui de que a cobertura desse desaparecimento está pelo menos dando uma medida aí da importância dessas duas pessoas envolvidas, né? Eu tentei também dar uma dimensão aqui da importância desses caras. Mas vamos lá, pega aí a CNN. Estamos falando de um indigenista com muita experiência nessa região, conhecedor dessa região, e não um jornalista que acabou de chegar no Brasil, não. Um jornalista também com experiência em coberturas aqui no Brasil, né? Pois é, o Bruno é um dos principais indigenistas do Brasil, é alguém também que é sempre requisitado pelos jornalistas quando se quer entender, por exemplo, o que se passa nessa localidade lá do Vale do Javari, que, como eu falei, é reconhecida por ser uma localidade com muitos povos isolados, é uma pessoa muito conhecida, e o Dom Phillips está há muitos anos aqui no Brasil, já fez diversas coberturas, não só para o Guardian, mas para outros veículos. Não é alguém que acabou de pisar aqui no nosso país de fato, alguém que tem alguma vinculação já com o nosso país, está aqui há muitos anos, e a gente, lógico, né, torce para que eles sejam encontrados. O Bruno é uma pessoa muito experiente, né, e é isso até que nas redes sociais, quem conhece ele, os movimentos de indígenas também que estão acompanhando esse caso com muita preocupação, tem ressaltado isso, que é alguém que tem um conhecimento grande dessa área do Vale do Javari, que pode, né, se tivesse perdido, por exemplo, encontrar logo o caminho, que a gente torce que seja para breve, Lu. E aí, para completar, eu preciso te deixar ciente da dimensão política que um fato desses pode ter. O timing, o momento é o pior possível para o governo brasileiro. Por quê? Porque vai rolar em breve, em Los Angeles, a Cúpula das Américas. Você deve ter ouvido falar desse troço no noticiário, né? Sumiço de jornalista e de indigenista à véspera da Cúpula das Américas preocupa o governo Bolsonaro. Claro que preocupa, né? Para o texto. Um assessor presidencial disse ao blog que as buscas já seriam prioridade em qualquer situação. Mas ganharam contornos mais importantes, porque o desaparecimento ocorreu na semana em que vai ser realizada a Cúpula das Américas, em Los Angeles, Califórnia, da qual o presidente Jair Bolsonaro irá participar. Além de tribos indígenas, o vale está cheio de grileiro, garimpeiro e traficante. É mais uma dessas regiões sobre a qual o Estado brasileiro não tem ou não quer ter controle. O negócio lá é deixar rolar, né? Deixa rolar o garimpo, deixa rolar o desmatamento. A tônica tem sido essa, isso é público e notório, o desmonte das estruturas que garantem a fiscalização ambiental no Brasil. Na Cúpula das Américas, não vai ter jeito. O Brasil vai precisar se explicar. Se não tivermos mais informações sobre o paradeiro do indigenista e do jornalista, o presidente Bolsonaro será questionado por jornalistas estrangeiros. Se tiver um quebra-queixo, que é o jargão que a gente usa, uma coletiva, ou um lugar onde haja uma... os jornalistas perguntando para alguém ao mesmo tempo. O presidente Bolsonaro tendo a oportunidade de circular, e antes disso vai ser incomodado aqui por isso, porque é a função dele, ele é a maior autoridade do país, e esse é um crime federal. Invasão de terra indígena é crime federal. Então a gente precisa ter o Brasil, o governo brasileiro, tomando providências rápidas, e eu acho que a Marinha fazer essa cobertura no Rio, Javari, nos igarapés, nos afluentes, ok. Agora, não basta. Porque vamos aqui fazer a lógica da investigação. Se alguém, hipoteticamente, Deus queira que não tenha acontecido isso, queira fazer algo de mal contra essa dupla, você não vai deixar rastro. Se eles estão de barco, esse barco não vai ficar ali, na margem do rio. A Marinha não vai encontrar esse barco se houve dolo, se houve má intenção. Então você precisa ter, me parece, desde já, uma força-tarefa. Marinha pode até estar à frente, mas você precisa rastrear. Pelo alto, segundo a gente está apurando, você não vai ter propriamente muita facilidade de rastrear a presença das pessoas, porque é uma mata fechada. Esse vídeo foi gravado no final da tarde de 6 de junho de 2022. Dom Phillips e Bruno Pereira, a essas alturas, estavam desaparecidos há mais de 24 horas. Eu torço profundamente
para que eles tenham sido encontrados e para que esse vídeo esteja completamente desatualizado e inútil no momento que você o assistir. Tomara. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.